Mas será que pode? Ah, eu acho que pode. Pode sim. Se pode, pode. Pode, né? Então pode, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a hora que você tá chegando nesse episódio do Pode Né. Fala comigo, meu povo, fala comigo, Vini, como é que você tá, meu filho? E aí, meu povo, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, Dona Iá, como você tá? Aqui tô 100%, graças a Deus. Uai, rapaz, eu tô 100% 1000 por hora, mesmo estando um pouquinho resfriada, adoentada aí, com a garganta ruim. Mas vamos ver o que a gente consegue do lado de cá. Disposta a gente tá, né? Só falta a força. Amém. Sigamos. É isso. Ô, te contar uma piada. Contar uma piada. Vou contar uma piada suja e pesada pra você. Vixe Maria. O elefante caiu na lama. Sujo e pesado. Agora é a hora que você ri. Meu Senhor da Glória. Você pode rir agora. Essa é a piada? Aham. Gente do céu, e aí? Eu acho que eu arrasaria no stand-up, hein? O que você acha? Você passaria fome, mas ok. Se você pensa assim, eu não vou. Não vou te desanimar antes do começo, não, mas tem só um pouquinho que trabalhar aí no desenvolvimento, colocar um enredo um pouquinho maior que talvez fique bom. Mas piadas, né, galera? Piadas. A Yá fez uma piadinha aí pra zoar, sem graça e tal, e pra também trazer reflexão. Quantas piadas de fato são boas? Quantas piadas de fato não precisariam ser contadas? Quantas piadas... Agora esqueci a pergunta que eu ia fazer. Entrou no meio da minha fala. Desculpa. E esquece que ia falar. Segue ainda, aí gente. Que eu vou lembrar. O ao vivo é uma bênção de Deus, tá vendo? São os medicamentos anti-inflamatórios. Faz isso com o cérebro da gente. Quantas piadas poderiam ter um filtro, um enredo, não vou dizer um alvo, mas uma construção com um foco um pouco diferente? Sim. E aí a gente consegue fazer muitas piadas em cima disso. Quanto do comportamento, da personalidade e do que é a pessoa que conta ou a que escuta. O que está embutido atrás disso aí. É interessante eu fazer essas perguntas e jogar assim para vocês, porque eu me fiz essas perguntas, fiz para Iá, a gente teve um bate-papo bacana e sadio sobre isso. A gente fez um pouco de uma discussão também, um defendendo um lado de não ter limite no humor, não ter limite na piada, o outro defendendo de que tinha que ter. Depois a gente parou e pensou do que faz sentido sobre isso, ouvimos um pouquinho pessoas que estão no meio. E é muito interessante ver a ótica que isso pode trazer de formas diferentes de pessoa para pessoa, né? Exatamente. E até agradeço a Valesca. Valesca é uma super amiga, minha boa aí, que eu troquei ideia com ela é comediante, ela faz stand-up. E eu fiz a pergunta que o Vini me fez essa semana. Qual piada a gente pode contar e que piada a gente não pode contar, né? O que faz de uma piada ser de fato boa? E fui trocar essa ideia com a Valesca, que tá no meio. E uma coisa, vou dizer muitas coisas que ela me disse que fizeram muito sentido. Depois eu dividi com o Vini e ele também achou que faria sentido, que faz sentido. Ela falou: Yarinha, eu como artista jamais limitaria o seu humor. Mas a piada que você conta e a piada da qual você ri dizem muito bem quem é você. E isso pra mim abriu horizontes inimagináveis, porque toda piada tem um alvo. Toda piada tem um alvo. E a piada existe pra fazer rir. Mas a que custo eu preciso fazer o outro rir? Eu preciso mesmo ser pejorativo com alguém para fazer alguém sorrir? Para fazer alguém gargalhar? Eu preciso mesmo
difamar ou diminuir um grupo ou uma pessoa para fazer alguém rir? É necessário? Não é, mas tem gente que faz. E isso diz o caráter daquela pessoa ou o que ela pensa do mundo. E quem ri disso também tá seguindo a mesma linha ali. Então... Tá compactuando com aquilo, né? Então, foi uma reflexão muito profunda, até porque eu falei, Vavá, antes eu ria de piadas que hoje, pra mim, não fazem mais sentido, não é nem que não tem mais graça, é que não faz sentido mais. É tipo assim, por quê? Por que eu ria disso antes? E aí, eu penso muito sobre isso, compartilho de muito do que você falou e eu tenho algumas considerações. Igual quando a gente estava conversando em off, eu acredito que não é que a piada tenha que ter censura, mas a piada ela tem que ter uma construção de um formato em que ela não seja ofensiva. Exato. E nem maldosa. Não precisa ser pra ser engraçado. Só que aí tem que tomar cuidado, porque às vezes o ofensivo e o maldoso ele vai de pessoa para pessoa. E aí a gente precisa meio que estabelecer uma linha ali para ser consenso para todo mundo. Porque às vezes um fala assim, mas falar de tal assunto ou chamar de tal coisa para mim é tranquilo, mas para um outro que talvez tenha uma história diferente não é. Então a gente precisa ter um pouco dessa sensibilidade, porque a pessoa que está contando, que está brincando, que está falando daquele determinado assunto ou daquela determinada história, independente do que aconteça, essa pessoa ela tem uma responsabilidade social. Total. Ela está influenciando, querendo ou não, as pessoas que estão ouvindo ela. E aí a gente precisa ter um pouco dessa noção e dessa consciência nesse processo. E aí é onde eu falo que a gente precisa ter um cuidado. E aí é que nem eu falei. Não, a gente chegou também numa discussão interessante, que é aquela: eu sou magro, eu posso contar piada de gordo? Não. Ou eu sou gordo, eu posso contar piada de magro? Gera muita discussão isso. Sim. E é muito complicado e muito delicado. Só que eu vejo isso de uma forma que, não tô dizendo, tá, gente, que nem minha forma de pensar seja certa ou a dos outros sejam erradas, eu não quero colocar isso em hipótese alguma, mas eu quero colocar a hipótese da reflexão, só para fazer a gente pensar como sociedade e achar, como se diz, um denominador comum no meio disso aí. Eu não acho que é a piada e o tipo físico da pessoa que vai definir a piada, mas eu acho é o tom da piada. Sim, se é pejorativo ou não. Porque eu vou colocar, vou tentar trazer de uma forma mais prática. Tem piadas que passam do tom. Elas são pesadas. E quando eu falo que elas são pesadas, eu tô falando assim, eu não tô falando que ela é pesada porque eu sou magro contando uma piada de gordo. Ela é pesada porque se fosse até um gordo, seria pesada. Entende? Eu quero deixar claro esse ponto. A gente muitas vezes não olha pra isso. Fica muito naquela assim, ele não pode contar de gordo porque ele é magro. Mas aí o outro gordo pode acabar. Sim. Pode falar de tudo, rasgar tudo mais. Eu entendo que ele tem propriedade, mas ele também precisa ter meio que um filtro, um respeito, né? E limite ali desse processo. Aquela frase que eu te falei, né, Vini? Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Isso. Né? E foi bem o que a Valesca me falou. Jamais limitaria seu humor. Mas eu prefiro passar a mão na bunda de guarda do que chutar a boca de mendigo. E isso vai muito nessa linha do respeito ao outro, né? A comédia, eu como artista, te digo que a gente tem ferramentas dentro da comédia que são utilizadas para levar ao riso. Então, o exagero é uma ferramenta. Assim, né, exacerbar alguma característica de alguém é uma ferramenta. Só que para que você faça isso, você tem que ter conhecimento de causa, porque se você não tiver conhecimento de causa, não tiver vivência naquilo, vai soar pejorativo.
Não adianta, vai soar. E isso que você falou eu super entendo, porque mesmo tendo propriedade naquilo, pode soar pejorativo. Pode E ser às mais vezes soa difícil, pode ser mesmo, mais aham. difícil que isso aconteça? Sim. Pode. Mas Isso. vai, né? E eu falo isso mais no ponto do seguinte: a gente conta piada para adultos, beleza? Aham. Nem sempre esses adultos que estão ouvindo essas histórias, essas piadas, isso que está sendo contado, eles estão só, tipo, no meio de adultos. Às vezes tem adolescente perto, às vezes tem criança perto. Então, se a gente cria essa nova geração trazendo essas informações, que adulto eles vão ser? Aprendendo isso. Sim. E isso não serve só para esse assunto, isso serve para diversos assuntos. Tudo. A gente precisa entender e trabalhar quem tá vindo para que assuma o nosso posto daqui a uns anos e assuma bem, Que para fazer consigam direito e entenda melhorar o o sentido. mundo, né, de alguma forma. Isso. É interessante isso, porque me faz refletir em um bando de coisas, assim. E não sei o que eu vou falar agora, não. Gente do céu. Anti-inflamatórios. Essa mulher hoje, ela chega, entra na linha de raciocínio, é abduzida, o raciocínio dela vai embora e ela se perde, tá ao máximo. Mas tá bacana. O que eu ia falar? Não o que sei, ia eu falar. vou seguir o meu raciocínio aqui e você entra agorinha de novo. Mas essa questão que a gente está colocando de tomar cuidado com o pejorativo, de tomar cuidado com o conhecimento da causa, de tomar cuidado com o tom que está sendo dito, o enredo, o contexto, isso tudo é muito importante. E isso tudo precisa ser muito reforçado. Sim, mas o que eu ia dizer, eu lembrei. É que a gente conversando em off, né, a gente tentou entender o outro lado, né, de quem fala que é mimimi demais, de quem fala que é politicamente correto demais. Só que, cara, a gente tá vivendo numa era que não dá mais pra achar que xingar o outro é bacana, é legal, é engraçado. Porque a gente, como você disse, como eu também já tinha dito, que é responsabilidade social. O que um artista faz no palco, gente, ele é reproduzido. E isso é reflexo que a gente está vivendo hoje. Por muito tempo se contou piadas de português burro, de loira burra, de homossexuais e de uma forma pejorativa. E olha como estamos hoje. E aí vem quem contava esse tipo de piada antes reclamar de outros pontos que hoje também atingem eles como alvo também, sabe? E eles acabam reclamando hoje desse tom de piada ali. É meio que chumbo trocado hoje. O que eu também não concordo muito. Não é tomar lá da cá. Eu acredito que a gente tem que achar um humor que seja saudável, porque ele existe. Sim. Né? A piada a gente entende que é um ato de protesto também. Porque quando você ri, você se abre para aquela reflexão, né? Você ri porque você se enxerga naquela situação, porque você conhece alguém que vivenciou aquela situação, você se conecta, o riso conecta. E por ser uma ferramenta de protesto, eu acredito que a responsabilidade social é ainda maior dentro da comédia. Muito. E tem muita gente hoje, muitos comediantes hoje, utilizando isso de maneira muito errada. Não é julgando o artista. Eu até te falei isso. Falei, não é questão de julgar se é bom ou se é ruim. Mas é aquela coisa que eu falei no início. A piada que você conta e a piada da qual você ri diz muito sobre você. Diz quem você é. Então eu, particularmente, não utilizaria como alvo quem já é alvo da sociedade. Se é uma ferramenta de protesto para te fazer pensar, para te fazer refletir, por que não utilizar ela de maneira saudável e inteligente? Faz total sentido. E aí, gente? Algum de vocês, ouvinte,
tem alguma piada que foi contada, que foi narrada pra você, direcionada, que você não gostou? Conta pra gente aí nos comentários. Ou tem alguma que você gosta muito, que te faz muito rir? Se também quiser contribuir com a gente, traz pra gente também, por favor, nos comentários. Ou uma piada que antes você ria demais e hoje não tem mais graça nenhuma pra você. Essa também é tensa. É, bastantemente. Simbora nós? Simbora. Galerinha, eu espero que vocês estejam refletindo esse assunto. Eu vou te falar que eu e o Vini ficamos 3 dias conversando sobre ele antes de gravar. A gente pensou muito se traríamos ou não esse assunto para cá, porque a nossa ideia é fazer com que vocês reflitam, né? Levar essa reflexão, mas sempre pensando pelos dois lados. E a gente chegou à conclusão de que dos dois lados nessa situação não é nem que seja não é algo de defesa. Eu acho que a gente já está num patamar de sociedade que a gente não tem que defender o que é pejorativo, sabe? Então esse eu acredito que seja o primeiro episódio que a gente de fato está de um lado do barco, não tá nos dois ao mesmo tempo, assim, questionando. Porque um lado, igual você falou, Vini, é muito óbvio. A defesa é óbvia. Uhum. E o outro, a gente até tenta entender, mas chega num momento da vida, não sei se é questão de maturidade, o que não dá pra defender. Não é tipo, só taxar pela censura. Não é isso, é porque não tem defesa, não tem. Simplesmente não tem. Né? É que assim, ó, só para tentar trazer de uma forma mais clara, existem piadas boas, existem piadas ruins, esse é um ponto. Uhum. E existem piadas que não se cabem. Exato. Entendeu? Então, por exemplo, tem piada que não se cabe, ela é pesada, ela é ofensiva. Independente dela ser boa ou ruim, dela gerar riso ou não gerar riso, a mensagem que ela passa não é bacana. Uhum. Então, precisa ter esse cuidado. Exato. Então, não é só comparar o simples ali. É boa, posso contar. É ruim, não vou contar. Não é. Mas é boa e vai causar que impressão? Qual o impacto? Vai influenciar de que forma? Entende? É esse o ponto. E aí, que enredo, que contexto que eu vou inserir isso? E isso tem que ser visto. Porque às vezes a piada ela é contada de uma forma na construção dela, na origem, e se a pessoa mudar algumas coisas na piada, a piada não fica ofensiva. Uhum. E pode ser basicamente a mesma piada, com algumas alterações, e aí ela continua a piada boa. Exato. Só que deixando de ser ofensiva, deixando de ser maldosa, deixando de atacar ou ferir alguém. É esse o ponto que a gente quer trazer para reflexão para todo mundo, e é esse cuidado que a gente quer ter. Sim. Exatamente. O riso liberta, gente. Mas que sejamos responsáveis ao contar as nossas piadas. Agora falou bonito, hein, gente? Resga. Yari, quem quiser consumir mais dos nossos conteúdos, faz como? Bom, achei que você ia continuar no erro aí, viu? Faz assim, ó. Entra no Instagram, no Kawaii, no TikTok, Portal Podné. Pelo YouTube ou pelo Spotify, Podné Podcast. Ou pelo nosso e-mail, você pode entrar em contato com a gente, que a gente também gosta, moda antiga aí, ó, não é nem carta, mas já é e-mail, né? contatopodné@gmail.com. E mais papo assim cheio de reflexão, pode, Vini? Mas é claro que pode, sempre pode. Com sem piada, sem graça. Com piada, sem ofensa, sem maldade, sem agressão. Simbora nós, gente! Feliz aniversário, Podné! Um ano! Cheguemos! Um beijo pra vocês! Beijo, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.